criança. E como eu ainda me considero uma criança, eu vou usar essa mesma frase. Quando eu era uma criança, eu tinha um sonho. E o meu sonho era ter um aquário grande o suficiente para caber um golfinho dentro. Como eu não tenho nenhuma memória física desse tempo, eu fui pedir ajuda para o meu sobrinho, o João Pedro, de 3 anos de idade. No começo ele ficou um pouco tímido, não sabia muito bem o que fazer, então ele me pediu ajuda. Foi aí que eu peguei na sua mãozinha e juntos começamos a desenhar o que foi aquele sonho. E o resultado foi esse aqui. Logo, ele perdeu a timidez e passou a desenhar o seu próprio golfinho. Eu acho que esse golfinho tá mais para um boto cor-de-rosa ou um boto vermelho mesmo. O que eu não sabia é que isso exatamente foi o que ele retratou no meu sonho vivido durante a minha infância. Passados alguns anos, eu realizei esse sonho. Mas ao invés de comprar um aquário, eu construí um barco com a ajuda de amigos e passei a viver no mundo natural dos golfinhos, botos cor-de-rosa e até dos botos vermelhos, o Rio Amazonas. Mas esse não era um barco qualquer. Esse era o Barco-Íris. O Barco-Íris foi um sonho esculpido em realidade com as nossas próprias mãos. Como não tínhamos dinheiros, a nossa moeda de troca foi o escambo. Trocamos apresentações teatrais por porcas e parafusos, conferências na área de sustentabilidade por cordas e outras ferramentas. Também trocamos oficinas na área da reciclagem por mantimentos e temperos. E foi assim que zarpamos de Coca, a região de Francisco de Orellana, considerada as portas de entrada da Amazônia. Éramos 7 pessoas quando zarpamos a bordo do Barco-Íris. Na verdade, éramos 6 pessoas e a Mica, a nossa cachorrinha. A nossa missão era compartilhar aspectos da sustentabilidade com as crianças e também com os adultos. Foi assim, através da linguagem da arte, que a gente conseguiu passar essa mensagem sobre a sustentabilidade. Nós também coletávamos mensagens dos líderes das aldeias indígenas e também das aldeias de pescadores. Essas mensagens eram todas depositadas dentro de uma garrafa, fazendo uma alusão a como a gente se comunicava antigamente, mas também como um sinal de alerta sobre como a nossa maneira de consumir nesse mundo está sendo muito rápida. Michael Reynolds é um bioarquiteto norte-americano que eu admiro bastante. E ele fala que materiais como pneus, latas e garrafas são materiais naturais deste planeta. Ele diz que se um ET chegar hoje aqui nesse mundo, ele vai encontrar esses materiais circulando por aí. Muitos pneus, latas e garrafas. Então, para ele, esses materiais são considerados recursos naturais. Eu prefiro pensar que daqui a um tempo esses materiais vão se tornar obsoletos e deixar de existir. Mas, por enquanto, eu sabia que alguma coisa tinha que ser feita com isso. Michael Reynolds também é considerado o guerreiro do lixo. E sendo assim, durante a expedição Barco-Íris pela Amazônia, nós adotamos alguns guerreirinhos e guerreirinhas do lixo e passamos a transformar os materiais descartáveis em brinquedos. Mas chegou um tempo que eu já não sabia mais o que fazer, a minha criatividade já tinha toda acabada. Eu passei a brincar com as crianças de reciclarte e não sabia mais o que fazer com tantos objetos porque aqueles lixos não paravam de acabar. Foi então que eu tive a ideia de contar um conto para as crianças. Mas aí eu me dei conta de que eu não sabia contar um conto. Então eu propus para a gente co-criar esse conto juntos. A ideia era desenhar num pedaço de papel os nossos personagens, a casa desses personagens e o brinquedo preferido deles. E foi aí que surgiu o gato borboleta, o boneco de lata e o pescador. O gato borboleta morava num barco no meio das nuvens. O boneco de lata tinha uma casa de lata no fundo do rio. E o pescador até aquele momento não tinha uma casa para morar. Ele era um morador de áreas livres. Na hora de apresentar os brinquedos, uma surpresa.
todas as crianças desenharam armas de fogo. Ao invés de questioná-las, eu passei a observar e a interagir com elas. Então eu também peguei um papel, uma caneta e desenhei a minha arma. Mas aquela era uma arma diferente. Ao invés de disparar fogo, bala, destruição, era uma arma que disparava alegria. Arco-íris era uma arma mágica que também transformava todos os recursos desperdiçados em mais brinquedos. Imediatamente, aquelas crianças começaram a pegar várias canetinhas e a colorir as suas armas também. E as suas armas também passaram a ser armas mágicas. Uma delas, em especial, disparou o castelo encantado do pescador de ilusão. Até um elefante foi parar no meio da história, no meio da Amazônia. E a gente incorporou esse elefante na história. Ele passou a receber uma magia do gato borboleta e a sua tromba bem grande foi capaz de alcançar o fundo do rio e assim limpar toda aquela sujeira que por lá estava. Do papel, os personagens ganharam vida e passaram a ser marionetes, sendo manipuladas por nós tripulantes e por todas as crianças que lá iam brincar com a gente. Do papel, os personagens também ganharam vida novamente e passaram a ser as próprias crianças brincando de fazer teatro em escolas, nas ruas, nas praças e até no imponente Teatro Amazonas, em Manaus. Essa era uma época meio conturbada no Brasil, onde milhares de pessoas também foram às ruas manifestar a sua indignação. Esse foi o período de julho de 2013. Antes de viver no Arco-Íris, eu vivia em São Paulo. Aos 23 anos de idade, eu já era jornalista, graduada e pós-graduada e, como muitos jovens daquela época, sonhavam em crescer na vida. Foi então que eu me mudei para a Inglaterra e desenvolvi uma carreira como, ao tempo, eu fui me tornando chefe de departamento de marketing de uma universidade. Ganhava cerca de 20 mil reais por mês e estava muito bem. Mas foi quando eu fui passar as férias na Austrália que eu me dei conta de que alguma coisa estava faltando da minha vida. Eu passei a viver num refúgio natural em uma das florestas mais densas do mundo, em North Queensland. Ao passear por aquelas florestas, de repente eu senti algo me picando. Até então eu não sabia que aquele seria a picada da sustentabilidade na minha vida. Mas algo tinha entrado no meu olho, eu tinha certeza. E eu pensei que fosse um galho ou uma folha, continuei seguindo, mas de repente outra picada. E eu me dei conta de que uma sanguessuga tinha entrado no meu olho. Aquela sanguessuga estava literalmente chupando o meu olho, tirando o meu sangue. Mas foi aí que eu tive um estalo. Na verdade, não era aquela sanguessuga que estava me sugando. Era o sistema que eu estava vivendo. E por mais que eu estivesse vivendo num país de primeiro mundo, eu continuava presa naquele sistema capitalista e cheio de erros. Foi então que eu tive que tomar uma decisão. Eu voltei para a Austrália, eu saí da Austrália, voltei para a Inglaterra, pedi demissão do meu trabalho, vendi tudo que eu podia, doei muito mais do que eu vendi, comprei uma passagem e voltei para o Brasil para começar esse projeto, chamado Earth Code Project, Adventures in Search of an Intentionally Sustainable Future, ou Código Terra, aventureiros em busca de um futuro intencionalmente sustentável. Nesse momento eu percebi que, ao invés de somente registrar o que as comunidades intencionalmente sustentáveis estavam fazendo, eu também podia coexistir com a natureza através das minhas mãos. E passei de ser uma entrevistadora a uma entrevistada, enquanto as minhas mãos estavam ocupadas puxando a carroça do Seu Luiz pelas ruas de São Paulo. As minhas mãos também se sujaram de lama, ao pegar o barro, misturar com a palha e fazer um reboco numa parede de uma casa na Patagônia. As minhas mãos também serviram para plantar comidas para as próximas gerações, sendo que eu iria sair daquele espaço, mas a planta ia continuar crescendo. Minhas mãos também pegaram em armas brancas, ao participar de um mutirão na construção de um telhado verde. E foi assim.
olhando por vieses e por janelas se abrindo, que eu comecei a realmente viver esse futuro intencionalmente sustentável que eu tanto queria. De vez em quando eu também dava um rolê de bicicleta no lixão. E o lixão é uma fonte de materiais que a gente usa para trabalhar em diversas construções, como aquela janela que eu mostrei para vocês. O lixão é considerado um lixopping hoje em dia, porque existe tanta coisa lá dentro que as pessoas desperdiçam que dá para a gente reaproveitar. Dessa bicicleta para o Barco-Íris foi assim um pulo. Eu passei pelo Brasil, Argentina, Chile, Austrália, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia. E quando eu cheguei lá, eu participei de uma conferência na área da sustentabilidade. E foi assim que surgiu a ideia de construir o Barco-Íris. O Barco-Íris, então, saiu do Equador, passou pelo Peru, Colômbia, Brasil e terminou aqui em Belém do Pará. A nossa ideia era sair dos grandes rios e se juntar ao oceano. De Belém do Pará para São Paulo, foi um voo sem escalas. Eu saí da Amazônia para literalmente mergulhar na Babilônia. Imagine uma lesma tentando atravessar a Avenida Paulista em horário de pico. Essa era eu, sendo reinserida na civilização. Mas ao invés de criticar o sistema, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu vesti o binóculos da sustentabilidade e passei a enxergar São Paulo com outros olhos. Uma das primeiras ações que eu tomei foi contar esse conto, através de uma exposição fotográfica. Esse aí na foto é o meu pai, vendo meu sonho de infância. Esse golfinho dentro do aquário que eu tanto queria se tornar realidade. Meu pai foi também um dos 21 tripulantes do Barco-Íris. E tenho muito orgulho dele. Vontade de chorar, linda. Beijo, pai. O mais perto que eu cheguei da Amazônia, em São Paulo, foi a Rua Amazonas. E no fundinho dessa foto, essas árvores verdinhas que dá para se ver aqui, fazem parte do Parque da Luz, o primeiro parque de São Paulo. E foi através de uma palestra que eu dei sobre a viabilidade de uma cidade sustentável que eu descobri, através dos parques, a possibilidade de trazer a sustentabilidade de volta para São Paulo. E foi assim, durante essa palestra, que eu também conheci o Parque Augusta. O Parque Augusta é uma área de 25 mil metros quadrados localizada no coração de São Paulo. Uma formiguinha, algo bem insignificante para o tamanho de São Paulo. Não fosse o fato de que essa área é a última área verde livre de construções do centro de São Paulo. E essa é uma área que está sendo sufocada pela especulação imobiliária. Esse é um pequeno pulmãozinho do mundo que se espalha não só no centro de São Paulo, mas em outras partes da cidade. E eu percebi que esse não é um fato isolado, nem para o centro de São Paulo, nem para toda São Paulo, nem para outras cidades do país, nem para outras cidades do mundo. Foi através da Dona Ana, uma senhora de 83 anos de idade, que naquela época recém completava 80 primaveras, que teve a ideia de chamar uma série de atos em defesa dos parques ameaçados de São Paulo. Depois do primeiro ato, nascia a Rede Novos Parques. A Rede Novos Parques hoje já mapeou mais de 50 áreas passíveis de tornarem-se parques na cidade e está em conexão com vários outros movimentos espalhados por todo o Brasil. Nesse momento, eu passei a me sentir em casa, percebendo que não só a Rede Novos Parques, como outros movimentos, iniciativas, pessoas estavam justamente em busca de uma rede para se unir, uma rede de confiança, tentando aí transformar o mundo, uma rede de confiança pelos direitos da Mãe Terra. Essa é uma rede chamada CASA, o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina, da qual eu faço parte. E assim como o Casa Brasil, existem outras casas espalhadas pela América do Sul, e pela América Latina também, como a Casa México, a Casa Eco Chile, a Casa Colômbia, e existem outras casas emergindo em outros países da nossa região, como República Dominicana, Uruguai, Argentina e por aí vai.
Se Michael Reynolds foi considerado, ou ainda é considerado, o guerreiro do lixo, eu trago o exemplo de uma outra pessoa inspiradora para mim, Bill Mollison, o pai da permacultura, considerado por mim o guerreiro do design de assentamentos sustentáveis. Ele costuma dizer que os sistemas sustentáveis não são assim tão fáceis de ser compartilhados por aqueles que detêm o poder. E a razão disso é muito simples. Permitir com que as pessoas construam suas próprias casas, plantem seu próprio alimento e gerem sua própria energia é perder o poder político e econômico sobre elas. Então ele dizia que a gente deve deixar de olhar para essas estruturas hierárquicas ou que o governo nos ajude e idealizar formas de ajudar a gente mesmo. É isso que eu chamo de autogestão. E tem gente que me pergunta se eu sou algum tipo de hippie pós-moderna tentando salvar o mundo com as próprias mãos. Para essas pessoas, eu digo que cada pessoa tem uma missão nessa terra. E a minha missão pessoal, ou o meu código terra, é o viver, aprender e compartilhar. Qual é o seu código terra? Gratidão.